Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, os erros mais comuns no uso da calculadora científica. Apesar de ser uma ferramenta fundamental para facilitar os cálculos, muitas vezes ela acaba trazendo confusão, quando não é usada de forma correta. Pequenos detalhes como a ordem das operações ou o modo de digitar podem mudar completamente o resultado. Ao longo da apresentação, vamos mostrar exemplos práticos desses erros e como evitá-los, para garantir mais segurança e precisão nos cálculos. Então, agora eu vou falar sobre alguns objetivos do trabalho, só alguns exemplos porque são diversos. Um deles é identificar os erros mais frequentes no uso da calculadora científica, apresentar exemplos práticos de situações onde elas ocorrem, demonstrar a forma correta de realizar os cálculos e oferecer dicas para prevenir as falhas e garantir uma maior precisão. Olá pessoal, meu nome é Ana Clara e hoje eu vou falar sobre um erro muito comum no uso da calculadora científica, que é o erro da ordem de operações. Esse erro acontece quando não seguimos a sequência correta que a matemática exige para resolver expressões. Parece simples, mas é algo que pode gerar resultados totalmente diferentes e em áreas como farmácia pode até comprometer a segurança do paciente. A ordem de operações segue uma regra universal que a gente chama de PEMDAS: parênteses, expoentes, multiplicação e divisão, soma e subtração, ou seja, não é apenas ir digitando de uma forma sequencial na calculadora. Se não usarmos os parênteses corretamente, a calculadora interpreta de outra forma e o resultado sai errado. Aqui temos um exemplo simples: 8 mais 2 vezes 5. Se fizermos de uma forma errada, somando antes da multiplicação, eu vou pensar 8 mais 2 é igual a 10, depois 10 vezes 5 é igual a 50, mas o correto é primeiro multiplicar 2 vezes 5, que é igual a 10, e só depois somar 8 mais 10, que é igual a 18. Então, o resultado certo é 18. A calculadora científica já segue essa ordem automaticamente, mas se eu digitar sem o parênteses ou sem prestar atenção, posso me confundir. Outro exemplo é o uso do parênteses como expoente. Se eu tenho parênteses 3 mais 2 entre parênteses elevado a 2, o certo é resolver dentro do parêntese primeiro, 3 mais 2 que é igual a 5, depois elevar ao quadrado, 5 elevado a 2 que é igual a 25. Mas se eu digito errado como 3 mais 2 elevado a 2, a calculadora vai interpretar como 3 mais entre parênteses 2 elevado a 2 fecha parênteses, ou seja, 3 mais 4 igual a 7, o resultado totalmente diferente. Esse erro é muito comum e mostra como parênteses são essenciais. Agora, trazendo para a nossa realidade da farmácia, vamos pensar em uma diluição. Queremos preparar 100 ml de uma solução a 1% a partir da solução de estoque a 5%. Usando a fórmula da concentração 1 vezes volume 1 é igual a concentração 2 vezes volume 2, reorganizando a expressão ficaria volume 1 igual a concentração 2 vezes volume 2 dividido pela concentração 1. Substituindo os valores, ficaria volume 1 é igual a 1 vezes 100 dividido por 5. O resultado correto é 20 ml, mas se eu não coloco parênteses, muita gente digita na calculadora 1 vezes 100 dividido por 5 e acaba interpretando errado, chegando até a 500. Isso mostra que no cálculo de doses e diluições, um pequeno erro de digitação pode causar um erro grave de medicação. Portanto, vimos que o erro da ordem de operações é muito comum, mas fácil de evitar. Basta lembrar da regra PEMDAS e sempre usar os parênteses. Na prática farmacêutica, esse uso é essencial, porque erros em cálculos em doses e diluições podem comprometer a saúde do paciente. Então, nunca se esqueçam, a calculadora é uma ferramenta poderosa, mas quem garante o resultado certo somos nós, se digitarmos corretamente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o uso incorreto da vírgula e do ponto. Na matemática, a vírgula ou ponto pode ser usados como separador decimal, dependendo do país. No Brasil e em boa parte da Europa, usa-se a vírgula, enquanto em países de língua inglesa, o padrão é usar o ponto. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, no caso de utilizarmos uma calculadora Casio, se digitarmos 3,14 em vez de 3,14, pode causar um erro. Mas por quê? Porque ao digitar 3,14, a calculadora pode não reconhecer o ponto como separador decimal.
e em alguns casos pode até ignorá-la, interpretando como 314. Então o ideal é sempre verificar se o separador decimal da sua calculadora é ponto ou vírgula antes de digitar. Agora eu irei falar um pouco sobre a notação científica. Mas antes de falar sobre erros, é importante revisar qual a sua definição. Pois bem, usamos notação científica para simplificar números muito grandes ou números muito minúsculos, tornando-os mais fáceis de ler e calcular. E como a gente faz isso? Um exemplo seria calcular a velocidade da luz, que é de 300 milhões de metros por segundo. Simplificando, ficaria 3 vezes 10 elevado a 8, ou a oitava potência, metros por segundo. Nesse quadro, a gente pode ver as potências de 10 que facilitam a simplificação dos números muito grandes ou muito pequenos. Bom, um erro muito comum que é cometido na hora de usar a notação científica na calculadora é tentar digitar manualmente o vezes 10 elevado a tanto a algum número. Por exemplo, escrevendo 3 vezes 10 elevado a 8. O resultado pode sair errado. Por quê? Porque dessa forma a calculadora não interpreta bem esse formato e pode dar um resultado errôneo. Devemos utilizar na notação científica uma tecla específica, o EXP, EE ou o vezes 10 elevado a x. Depende do modelo da calculadora. Essa tecla significa o vezes 10 elevado a algum número. Assim, para colocar 3 vezes 10 elevado a 8 na calculadora, basta digitar o número 3, apertar a tecla XP e depois digitar o número 8. A calculadora mostrará 3 e 8 no visor, que é a forma de 3 vezes 10 elevado a 8, que é igual a 300 milhões. E por fim, se você digitar 3 vezes 10 elevado a 8, como naquele primeiro exemplo que eu falei, a calculadora fará o cálculo, mas em duas etapas. Primeiro o expoente, que resultará em 108, e depois a multiplicação por 3, o que vai gerar um erro. E consequentemente, em cálculos mais complexos, pode também acontecer esses mesmos erros. Olá, eu sou o aluno Samuel Paulo e falarei sobre o erro 4. Funções logarítmicas e exponenciais. As calculadoras científicas possuem duas funções de logaritmos principais, o logaritmo comum e o logaritmo natural. O logaritmo comum, conhecido como log, é o logaritmo de base 10, representado pela tecla log. Se você digitar log de 1000, a calculadora entende que você está perguntando qual é a potência de 10 que resulta em 1000. O resultado é 3, pois 10 elevado a 3 é igual a 1000. E também tem o logaritmo natural, o ln, é o logaritmo de base e, o número de Euler, aproximadamente 2,718, representado pela tecla ln. Esse logaritmo é muito comum em cálculo, física e engenharia. Se você digita ln de 10, o resultado será aproximadamente 2,302. O que pode acontecer com o erro 4 é a confusão de bases. Por exemplo, um erro comum é usar a tecla log quando se espera o logaritmo natural, e vice-versa. Por exemplo, ao tentar calcular o logaritmo natural de 1000, algumas pessoas erroneamente pressionam a tecla log e obtêm 3, em vez de usar a tecla ln, que resultaria em aproximadamente 6,907. Em outras bases, por exemplo, para calcular logaritmos de base diferente, de 10 ou e, por exemplo, log de 8 na base 2, você precisaria usar a fórmula de mudança de base, que é o log de A na base B é igual ao log de B sobre o log de A, ou o logaritmo natural de B sobre o logaritmo natural de A. Para calcular, por exemplo, o log de 8 na base 2, você digitaria o log de 8 sobre o log de 2, ou o logaritmo natural de 8 sobre o logaritmo natural de 2, e o resultado seria 3. Continuando, aqui estão as referências do trabalho, e muito obrigado pela atenção.